culpado. A gente faz isso, a gente escolhe as pessoas que vão responder pelos nossos fracassos. A gente não escolheu alguém. Nós não podemos assumir as consequências das nossas decisões. Então nós, evangélicos, somos orientados a botar a culpa no capeta. Eu sou da opinião de que o capeta é um cara muito ocupado para financiar nossas loucuras. Eu tenho essa opinião. Eu acho que o capeta tem projetos muito mais altaneiros, muito mais arrojados, do que ficar preocupado com os nossos devaneios. O Bryan Preston, ele chega à conclusão que ele não fez aquilo pela esposa, não fez pela família, ele fez por ele. Eu fiz aquilo por mim, porque eu precisava me sentir vivo. Ele diz isso com todas as letras, eu precisava me sentir vivo. Só para vocês terem uma ideia, a vida sexual deles era a mais patética possível. Do primeiro episódio para o segundo episódio, a vida do casal no campo sexual é o mais patético possível. Quando ele chega em casa com o primeiro resultado da droga que ele vendeu, a noite de amor do casal é maravilhosa. Porque ele estava se sentindo vivo. Agora eu estou vivo. Tanto é que ele acaba se tornando pai aos 50 anos de novo dentro da trama. E nesse processo, ele vai, por exemplo, encontrando um outro, aí sim, um grande narcotraficante, que a gente estava até lembrando dele antes de vir para cá, né? O Gus. O Gus é o seguinte, ele precisava ampliar os negócios. Eles estavam vendendo bem, mas eles precisavam ampliar o negócio. Porque vocês sabem que a vida é dura. Logo, as drogas existem para aliviar as tensões, não é verdade? A vida é dura demais, a vida é muito difícil, e esse elemento, cocaína, maconha, LSD, crack, nós fazemos isso com todo respeito, desde o dia que a gente desceu das árvores e saiu das cavernas. A gente faz isso, inclusive, até com religião. Então, tem mercado para isso aqui. Isso aqui é um mercado poderoso, mas como é que eu vou ampliar esse negócio aqui? E aí entra o Gus, cara. E o encontro dele com o Gus é muito legal, porque o Gus, cara, ele tem uma rede de fast food, eu esqueci o nome agora, me ajuda. Polos, né? Obrigado. Cara, que você entra, é tipo um McDonald's, assim, um negócio bonitinho, sabe, fofinho, cara. Você entra naquele lugar, as pessoas bem vestidas, né, pessoas embrionadas, e pô, tem um papel da inclusão social muito forte, porque tem um bando de chicanos que trabalham ali. E você entra, você nunca vai imaginar que naquele lugar ali tem uma rede, cara, uma rede de lavagem de dinheiro internacional. Você não imagina isso. Você não consegue imaginar que o gerente daquela loja especial é um cara internacionalmente importante. Ele é o cara tranquilo. Inclusive, paz com você, a minha mulher me chamava durante a exibição da série de Gus. Você é a cara do Gus, você é que isso, cara. E aí, quando o Gus se apresenta de fato, né, quando o Gus diz de fato para que foi que ele veio, cara, a gente fica impressionado. É esse cara com que eles vão construir a segunda etapa, a terceira etapa desse processo, que é fazer com que essa droga chegue em outros lugares, tipo o leste europeu, por exemplo. E aí eles saem desse caminhão, que eles tinham um caminhão onde eles faziam todo o processo, né? Um trailer, né? Que eles chamavam de cozinha, nós vamos cozinhar. Uma vez eu fui pregar num local e tinha um trailer lá, cara, tá lembrado? Igualzinho, cara! E aí, cara, eu falando de Breaking Bad, os caras olhando assim pra minha cara, coisa de nerd, eu não sei o que o senhor tá falando, pastor. Pastor falando de Breaking Bad, cocaína, drogas, deve ser um negócio muito louco, né? Aí eu tirei uma foto, marquei, olha só isso aqui, achei o trailer. Eles cozinhavam no trailer, um negócio improvisado, um negócio mal feito para diabo, um negócio muito ruim. Agora tem um laboratório, o Gus oferece para eles, como digo, aqui Neto, um baita de um laboratório para eles cozinharem muito. Só que o Gus é um cara que controla toda a mão de ferro. E eles precisaram, eles conseguem eliminar o Gus. Eles conseguem tirar o Gus da jogada. E aí o Walter White se torna praticamente, cara, o Darth Vader daquele negócio ali completo. E quando ele se torna o Darth Vader, ele perde a noção das relações que ele tinha até então com o Jesse Pinkman, que é uma relação freudiana muito curiosa, porque o Jesse, os pais do Jesse tinham desistido dele por conta do histórico dele com drogas. Tem uma cena que pra gente foi reveladora do caráter do Jesse, que é o seguinte: os pais do Jesse já tinham desistido dele, tinham botado ele para fora de casa, não suportavam mais ele, mas tinha um irmão caçula em alta conta. Os pais amavam o irmão caçula, aquele menino cuticute, tá ligado? Garoto arrumadinho, cheirosinho, cabelo partido pra cá, uma parte pra cá, tipo aquele penteado Kennedy, garoto perfeito, cara. E aí os pais chegam uma vez em casa e encontram um cigarro de maconha no quarto desse menino. Quem foi que colocou? O Jesse, o irmão mais velho que fez isso, botaram o Jesse Pinkman pra fora de casa, tiveram uma briga homérica.
Mas era exatamente o oposto. O cigarro de maconha era desse irmão maravilhoso dele. O Jesse assumiu para si o dano. O Jesse assume para si o dano. E a gente percebe, esse garoto, esse cara, ele tem valores. O que ele não teve são figuras que pudessem dar a ele uma outra realidade de vida. Por quê? Porque ele criou na relação dele com o Walter White uma relação de pai e filho. A relação que eles tinham era uma relação meramente comercial. Era uma carência. Tanto é que quando o Jesse namora uma menina chamada Andrea, tem a Jane, acho que foi a primeira, não foi a Jane? Quando ele namora a Jane entra nessa relação. A Jane tenta ser um obstáculo. Tipo, ele está te enganando, está passando a perna em você, ele é um cara sério. E aí a gente comentava lá, que eu falava assim, André, essa menina não tem nada que entrar nessa relação. Isso é uma relação, não é só uma relação comercial. Isso é uma relação afetiva que eles têm de pai e filho. Se ela entrar, isso vai dar Beyblade. E deu Beyblade. Numa das overdoses dela, né, que o Walter White chega, eles estão dormindo, ela tem uma convulsão, ela começa a broncoaspirar, vomitar, e ela precisava só ser virada, você viu isso, né? E o Walter White não vira, deixa ela morrer. Porque ela saindo de cena, a relação dele com o Jesse Pinkman continua. Lá no final da temporada, o Jesse descobre isso da pior forma possível. Toda essa construção, todo esse brigadeiro, toda essa, nem construção, mas toda essa deformação moral, ela faz com que a família do cara seja destruída, pobre. Ele perde amigos. O Hank, que era o cara que até então estava sofrendo de síndrome do pânico, acaba descobrindo que o cunhado dele é um traficante importantíssimo. E como é que descobre? O Hank vai ao banheiro fazer suas necessidades fisiológicas e aí pega uma revistinha, um livro, que na verdade é uma agenda com uma série de anotações de todos esses esquemas que eu estou falando aqui para você, e algumas siglas, e automaticamente rola uma sinapse, né? Uma célula do sistema nervoso conecta uma outra série e diz para o Hank, o teu cunhado é o Heisenberg. E aí quando ele descobre isso, cara, o Hank faz algo que eu estava conversando com minha esposa hoje, que é o seguinte: em Breaking Bad, o mal não é tolerado. O mal não é tolerado. Em Breaking Bad, quando o cunhado descobre traficante, via na casa dele, comia, se relacionava com isso, o Hank vai lá na garagem e tem uma discussão muito séria, mas muito séria mesmo. A reflexão que eu faço é o seguinte: eu acho que muitas vezes no nosso contexto a gente tolera o mal. A gente se acomoda ao mal. A gente encontra uma explicação razoavelmente plausível para o mal subsistir. Eu sou coordenador pedagógico, eu trabalho numa escola, eu cuido do ensino fundamental 2, no antigo ginásio. Na escola a gente não tolera o mal. O aluno comete alguma infração com o professor ou o seu colega, ele é advertido ou verbalmente, ou ele é advertido por escrito, ou ele é suspenso, e na reta final, se não se ajustar, a gente convida ele a sair da escola. A gente tira o aluno de saco. A gente muitas vezes até diz para o pai: nós não precisamos do seu filho aqui. O dono da escola faz isso. Eu já vi o Cláudio fazendo isso. Nós não precisamos do seu filho aqui. A igreja não faz isso. E a igreja lida com o mesmo tipo de pessoa. Essa pessoa que é problemática na escola, essa pessoa que tem um comportamento execrável na escola, ele estende esse comportamento para outros ambientes, inclusive no ambiente religioso. Por exemplo, uma prática que é muito comum em escola e é abominável é o tradicional bullying. Uma prática abominável. Na escola você vê bullying que crianças negras sofrem, crianças introvertidas sofrem, que são os geeks, são os nerds, crianças que muitas vezes não têm aquela sexualidade padrão que nós gostaríamos também sofrem. Pois bem, na escola isso tem que ser erradicado papum, cara. A gente não pode dar mole para o aluno. A gente chama o aluno, admoesta o aluno verbalmente. Na igreja não. Desculpa, na igreja não. A gente tolera. Aquele irmão mal educado, aquele irmão truculento, a gente diz que ele é muito franco. O pastor não fica chateado, ele é só franco. Sabe? Alguns chegam a dizer que ele é até bíblico, pastor. Não, ele não é bíblico nem franco, ele é mal educado. Ele é intransigente.
Em Breaking Bad, a intransigência de Walter White foi parada. O Hank vai até a casa dele e fala assim, isso não vai ficar assim.